Fala pessoal, bom dia, obrigado Patrick, obrigado Blue3 pelo convite, é uma parceria aí de longo prazo que a gente tem. Sensacional participar disso aqui e eu espero que ao final dessa live possa contribuir aí com minha visão do mercado e passar também, logicamente, a ideia é passar alguns ativos que eu considero interessantes para esse próximo semestre, enfim, passar estatística, enfim, é um bate-papo que a gente vai fazer aqui. Quer que eu já comece? Como é que é Isso, aí? Dalton, se você quiser, você quer compartilhar a tela? Acho que para ter Quero. uma visualização melhor da apresentação, né, o pessoal ir acompanhando, pode ficar à vontade aí, a live é sua. Fechado. Então vou compartilhar aqui minha tela. Então eu preparei aqui um mapa mental, só uma organização do que a gente, o que eu vou abordar aqui nessa live. Eu vou falar um pouco para quem me acompanha há mais tempo, enfim, mesmo que não acompanhe. No final do ano passado eu fiz uma live falando sobre a expectativa para a nossa bolsa em 2021. Né? O cenário, o que a gente tinha e o que seria interessante fazer dentro desse cenário positivo. Primeiro, um primeiro balizamento que eu gostaria de fazer é o seguinte: nem eu, nem você, nem ninguém sabe para onde o mercado vai ter certeza para onde o mercado vai. O que cabe a nós é, por meio de ferramentas de análise, traçar estratégias que favoreçam a gente buscar boas relações de risco-retorno para o nosso capital. E, logicamente, dentro de um direcionamento que a Blue3 sabe fazer muito bem para cada cliente, na questão da quantos por cento do seu capital você vai alocar em renda variável. Tá? Então, deixando isso claro, eu vou mencionar algo que eu falei lá. No decorrer dessa live, eu vou falar sobre alguns pontos que eu abordei no final de 2020 e o que é que vem acontecendo nesse primeiro semestre que está para encerrar agora, nessa próxima quarta-feira. Então, começando pelas recuperações pós-crise. As crises, quando eu falo crise, são crises de ter um movimento muito acentuado de queda em um curto espaço de tempo. Então, esse movimento acentuado de queda, nessas crises aqui, ó, nesses anos, foram movimentos que, em média, caiu na faixa de 63%. Então, a média de queda foi na faixa de 63%. Média de desvalorização foi essa. Só que em 2020 a desvalorização foi de 48%. Não foi uma desvalorização tão relevante como a média desses anos aqui. Mas foi uma desvalorização mais forte, mais rápida do que as anteriores. O que nós tivemos ao final de 2020? Uma recuperação do mercado e gerou uma nova máxima histórica para o Ibovespa. Qual é a característica que eu abordei lá no ano passado? Qual a característica dos anos pós a crise? Qual o ano? 93, 94, 99 e 2009? Qual foi a característica desses anos? A característica foi de ter o quê? Uma valorização média no ano seguinte de 102%. Dalton, como é que você chegou nesse 102%? Da seguinte forma: eu peguei a média de desempenho de cada ano posterior à crise, de fechamento, né, do fechamento do ano anterior para o fechamento do ano seguinte, e dividi por 4, 102% em média. Significa dizer que teve ano que foi o menor, 64% em 96, e teve ano maior com 180% de valorização. Então, isso é uma estatística que a gente tem. São 4 anos de crise. O que aconteceu no ano seguinte? Então, a expectativa é de alta, pós-crise. E com base nisso aqui, se a gente pegasse assim, ó, se esse ano que a gente já está indo para o segundo semestre, a gente tivesse essa projeção de alta, a gente teria o Ibovespa na casa dos 195 mil pontos. Isso parece viável agora, a gente olhar o Ibov abaixo ali, na faixa de 128 mil pontos. É viável agora? Nada é impossível, mas não me parece ser algo fácil de atingir. Né? Não me parece ser algo viável. Tá, mas então significa dizer que não deu certo a estatística para cá. É uma estatística que a gente não tem como falar assim, ó, vai bater em tal valor. Mas a gente tem como traçar estratégias com base nessas estatísticas. Com base nessa estatística e com base no que o mercado vai mostrando ali mês a mês, que a gente vai acompanhando, inclusive mês a mês, após o fechamento de cada mês, eu faço um resumo falando sempre qual a minha expectativa para o próximo mês, o que esperar da bolsa para o próximo mês. Beleza, com base nessa recuperação pós-crise, a gente continua ainda com a expectativa de um ano positivo? Sim, inclusive o ano está positivo.
E aí, com base também em outro ponto de estatística para ser avaliado, que é a estatística do segundo semestre nos últimos 23 anos. A média de valorização, se eu pegar, somar todo o resultado, somar o Ibovespa mês a mês, nos últimos 23 anos, no segundo semestre, eu tenho um resultado positivo de média, que se eu resolvesse comprar no início do segundo semestre, se eu fechasse o olho, com base nos últimos 23 anos, e jogasse Ibovespa daqui, pensando na média da estatística, o Ibovespa lá para frente estaria 40% a mais lá no final de dezembro, com a média dos últimos 23 anos. Ou seja, o segundo semestre é o melhor semestre para a Bolsa. E melhor ainda, o último trimestre do ano. Tá? O último trimestre do ano que puxa muito para cima. A média do último trimestre do ano é de 75%. Se eu pegar os 3 meses, o desempenho dos 3 meses nos últimos 23 anos, dividir, eu tenho uma média de valorização ali de 75% nos últimos 3 meses do ano, que é o melhor trimestre da bolsa historicamente. Isso não é um significado que a Bolsa vai fechar em alta forte nos últimos 3 meses e nesses primeiros 3 meses vai ser bem mais ou menos. A gente vai falar isso no gráfico. Quais foram os meses negativos desse segundo semestre? Quais são os meses negativos? Né? Que o somatório de todo agosto, do resultado do Ibovespa em agosto, somando mês a mês até nesses últimos 23 anos, agosto e setembro, o acumulado desse somatório, o saldo, ficou negativo. Agosto, setembro, mês negativo. O resto, todos os meses são meses positivos. Julho, outubro, julho, que é o próximo mês, é um mês até com um bom fechamento. Julho, outubro, novembro e dezembro são meses positivos. Ok. E como é que está, então, baseado aqui nessa... O primeiro ponto que é abordado, a estatística para o ano seguinte, pós-crise, a gente passou por uma crise, é uma estatística positiva, que o ano tende a ser um ano bom de alta, até puxando bastante para cima. A gente está com alta no ano aí na faixa de 8%. Vou colocar aqui no gráfico anual do Ibovespa. Nesse momento, a gente está com alta de 7%. Estava 8%, o pregão de ontem puxou bem para baixo. 7%, na faixa de 127.255. Então, poxa, será que sobe, pegando a estatística média dos últimos 23 anos, do segundo semestre, 40% acima desse patamar? É bastante ponto para cima. Mas eu vou falar na questão de projeções de alta. Né? Uma primeira projeção de alta que a gente fez no final do ano passado já foi atingida. Agora a gente começa a olhar para a segunda projeção, desde que a tendência não seja anulada. E aí, começando a passar no segundo ponto da estatística, é a questão dessa média. Primeiro ponto, expectativa positiva para o ano. Segundo ponto, para o semestre, também é uma expectativa positiva. Então, em termos de estatística, em termos de dados, nós temos a informação que é positiva. Agora, o que está acontecendo lá no gráfico está reforçando isso aqui, essa estatística, ou porque estatística é um acumulado, só que num determinado ano pode acontecer tudo ao contrário da estatística. A gente vai ver agora no gráfico se isso realmente está acontecendo ou não. Dalton, desculpa te interromper, não sei se você quer que eu vá passando as perguntas agora para você, ou se você quer deixar tudo para o final, mas é algo já relacionado ao que você está falando, tá? Das crises aí. Então você pode falar, se for relacionado a esse ponto aí, podemos... Beleza, aqui. Então. Combinado. A pergunta é: qual a influência das causas das crises nas recuperações no ano seguinte? Qual a influência das causas na recuperação? Boa pergunta, só que eu não vou ter muita resposta, né? Porque como eu olho só para preço e tempo, eu não olho para causa. Isso é bastante... Se o que aconteceu aqui foi o Covid, se o que aconteceu em 92 foi... Eu não olho para a causa. Eu olho para o que o mercado, como o mercado se recuperou. Olho para o dado, olho para se... Está se recuperando? Tem sinal para cima? Está alinhado? Tá, então eu vou traçar estratégia para tentar ir pegando isso aqui. Até que o mercado mostre o contrário, que eu vou falar logo na sequência, quando eu falar sobre o cenário. Que é algo importante, pelo menos para mim. Então eu tento focar em fazer o quê? O primeiro que eu estudei, que eu me especializei,
e que eu tento fazer o simples bem feito, que eu acredito que não preciso de tantas e tantas e tantas informações para tomar boas decisões. É ser mais especialista possível em algo. Perfeito. Por enquanto é só essa, tá? Relacionada a esse assunto aí. Pode continuar, Adalto. Colosso, vamos lá. Gráfico, então, vou começar a falar dos gráficos aqui. Primeiro o gráfico anual, que eu tinha colocado aqui 8%, né? Virou 7%, né? 7%. A projeção inicial, nesse momento, é lá para a faixa dos 144 mil pontos, que é aí que a gente já pode falar que deu uma reduzida aqui e botar uma faixa de uns 13% de valorização para lá. Ô Dalton, então é certeza que vai chegar lá? Não, não é uma certeza, mas é uma expectativa. Eu vou voltar aqui ao gráfico agora para falar sobre isso. Primeiro, no gráfico anual, a tendência é de alta. Como é que a gente determina essa tendência de alta? Pelos movimentos de subida, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai e sobe novamente. Aqui até subiu, caiu aqui nesse único ano, voltou, fez isso aqui e subiu tudo. Como é que a gente traça a projeção aqui? Eu pego uma ferramenta na análise técnica chamada Fibonacci, traço uma projeção em cima desse movimento de subida, pegando um pedaço desse movimento de subida e projetando a partir desse ponto, para tentar identificar possíveis pontos onde o mercado pode parar, bater e ser um ponto de inflexão, ou seja, o mercado reverter ali, ter algum movimento contrário, mas estabelecer que o mercado pode ir lá, não é uma certeza. Se ele pode ir lá, como é que eu traço estratégias que a gente tente pegar esse movimento de subida? Se ele confirmar, beleza, eu tenho capital lá. Se ele não confirmar, eu tenho gestão de risco. É dessa forma que eu costumo pensar. Então, se eu pego aqui o gráfico, o Fibonacci em cima desse movimento inteiro de subida do gráfico anual, cada barra dessa aqui, ó, representa o comportamento do Ibovespa durante um ano. Então, nesse caso, a projeção de alta pelo gráfico anual, 144 mil pontos. 143.911. A primeira projeção. O que essa projeção está fazendo? Ela está pegando 61,8% de tudo que subiu e aplicando a partir dos 37 mil pontos. Então, a projeção de alta, 144 mil pontos. Pelo gráfico anual, essa projeção. Tem outras projeções? Tem. Eu vou reduzindo o tempo gráfico. A gente vai tendo essa projeção de alta. Só que também outro ponto que eu olho o mercado ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos e no nono ano começou a reverter todo um processo de queda. E um outro ponto que eu olho força para subir e fraqueza para cair. Por mais que tenham demorado, por mais que a gente tenha sofrido aqui nesse período, e realmente foi um período sofrido, essa queda pequena, mas mais gradativa, vai minando tudo aqui para a gente. Mas foi comparando só no gráfico mais fraco do que foi a subida. Aqui subiu 5 anos, saiu daqui para cá. Aqui levou 8 anos e a maior queda foi aqui nesse único ano. E depois parou aqui. Ou seja, não voltou muito do que subiu. Demonstra o quê? Que o mercado ainda está com força, aí vem um sinal desse de alta, reforça a chance de ter algo para cima. Como aqui recuou, aqui teve 5 anos para cima. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5. Só que o mercado já ultrapassou isso, já fez uma nova máxima indo para o seu 6º ano. Com base nisso, a minha expectativa, a minha leitura é que a gente possa ter uma simetria desse movimento aqui, ou seja, de 8 anos. Então a gente está no 6º, a gente pode ter mais um 7º e um 8º aqui. Está a favor da tendência, a tendência geralmente, a tendência de alta, o movimento de subida é a expansão e aqui é a correção. Esse movimento de expansão ele tende a ser igual ao movimento de queda anterior ou esse movimento aqui. Como ele já ultrapassou isso aqui, a minha expectativa é que ele replique esse aqui no tempo. Então, a minha expectativa, a minha leitura é essa. Então vou comprar tudo, vou vender apartamento, cachorro, papagaio, vou botar aqui na bolsa? Não. Eu vou traçar estratégias que a gente tente pegar melhor esses movimentos. Mas enquanto o mercado não mostrar o contrário do que está aqui na tela, eu não vou ficar viajando, achando que o Bolsonaro mandou um Twitter, que vai ser o Lula, o presidente, enfim... Para mim isso pouco importa, mais uma vez. É importante essas informações? Isso aí que movimenta o mercado, economia, política, tudo isso movimenta o mercado. Mas é o que baliza minhas decisões? Não, não é. Então, para mim, isso pouco importa. Lembrando, isso sou eu. Isso não significa dizer que eu estou certo. Eu só quero estar certo no final das contas em relação ao resultado. Eu não quero estar certo nas minhas convicções. Só quero saber se no final das contas a curva do capital está para cima ou está para baixo. Aí sim, é isso que tem que mostrar que está certo.
Se eu sou certo nos meus pensamentos ou não, pouco importa. Não é isso que eu vou defender, tá? Não é essa bandeira que eu vou defender. Então, eu sou um cara meio que zero de política, não fico olhando para isso, então não é um assunto que eu debato. Resumindo, pelo gráfico anual, expectativa de se ter mais. Está no sexto, sétimo, oitavo ano. A gente está falando de 2022, 2023 ainda com um viés mais positivo. Descendo o tempo gráfico, indo para um gráfico quadrimestral, dá para perceber também que o mercado veio, aí teve a crise lá que jogou o preço lá embaixo, bateu na região antiga lá de ponto importante de avaliação da força de comprador e vendedor, junto com a média, se sustentou, gerou outro sinal de alta, gerou mais uma expectativa de alta. Então é para cima o mercado, está apontando para cima. Só que esse para cima tem os momentos de queda. E aí a gente vê melhor esses momentos de quedas de onde? Num gráfico mensal, num gráfico semanal. São os momentos que nos incomodam, os momentos que o mercado começa a cair. Só que eu pegando aqui o que eu falei lá na análise de dia 18, 20 de dezembro do ano passado, que foi o que esperar para a bolsa em 2021. Vou colocar aqui o gráfico mensal. Quando eu fiz a análise, o mercado, aqui foi o mês, aqui a gente está no mês de outubro, novembro, dezembro. Fechou o ano aqui, ó. O ano fechou aqui. Então, quando eu fiz a análise, estava acontecendo essa barra. Nem tinha superado ainda a máxima histórica, que era isso aqui, ó. Superou no finalzinho do ano. Quando eu fiz a análise, nem tinha superado ainda. O que eu comentei? A tendência no gráfico mensal após essa pancada para baixo já é de alta. Zigue-zague ascendente, ou seja, o preço cai. O preço volta aqui para baixo. E os momentos mais interessantes de entrada são os momentos que o preço justamente cai. É na hora que a gente tem dúvida do que vai acontecer, que o mercado vai desabar, agora não vai dar mais certo, que aí o presidente é esse, que não sei o que fez isso. Aí vem todas as notícias ruins, a gente começa a entrar num pensamento mais negativo e costuma ser os melhores momentos para entrada. O que eu mencionei lá atrás? Que a expectativa pela projeção de alta era do Ibovespa buscar os 130.261 pontos. Foi esse o Fibonacci que eu usei lá atrás, está aqui, 130.260. Nossa, eu acertei. Não, é só uma projeção de alta, o mercado que foi lá em cima. O que eu falo aqui, no primeiro ponto, eu não quero saber se eu estou certo ou se estou errado. Eu quero, mais uma vez, a curva do capital está evoluindo, está indo a favor, está num prazo maior, não no curto prazo, está indo a favor, tá. Então, mantém. Então, se eu olho aqui, ó, essa é a projeção de alta a partir desse ponto de 61,8% do que subiu aqui, projeção para cá. A projeção de todo esse movimento, que é isso aqui também que é feito, ou seja, eu projeto todo esse movimento a partir daqui, onde é que vai bater? Onde é que pode bater? 160 mil pontos. Então existe essa possibilidade de bater em 160 mil pontos? Existe. Se subir daqui para cá, 25%. A estatística do segundo semestre, a média de evolução do mercado nos últimos 23 anos foi na faixa de 40%. Então não estaria tão fora da estatística. Só que quando você olha para cá, o momento que está aqui, é fácil de visualizar isso aqui? Não. Não dá para a gente saber como vai acontecer o movimento que vai aqui ou se vai chegar aqui. Ou se vai chegar naquela primeira projeção lá do gráfico anual, que é nos 144, 145 mil pontos. Não dá para saber. Mas dá para saber o que a gente vai fazer durante esse processo, que pode ser bem positivo. E também dá para a gente estabelecer até que ponto eu vou acreditar, acreditar no sentido de eu vou manter essa expectativa positiva. O que anula essa expectativa positiva? O que anula é a gente ver o mercado fazer isso aqui. Isso anula. Ele quebra uma expectativa positiva. Você tem uma expectativa que é ascendente. Se o mercado vier para baixo desse fundo aqui, que é abaixo da mínima do mês de março desse ano, março de 2021, que está em 107,319, ele anula a tendência de alta de médio para longo prazo. É o significado que vai desabar? Não, mas é o significado que essa expectativa aqui ela foi anulada. A gente vai ter que ler um pouco mais e verificar qual é a nova expectativa do mercado com a sinalização de baixa que foi gerada.
mas anula a expectativa positiva que nós temos nesse momento, se isso acontecer. Então, enquanto o mercado não voltar para baixo desse patamar, estamos dentro de uma tendência de alta. O que eu falei quando estava aqui? Ó? Aqui foi quando eu fiz a análise. Enquanto o mercado não voltar para baixo de 93.386 pontos, a tendência é de alta. O que a gente faz com isso? Eu racho, eu pego aqui, compro tudo que tenho de capital e já jogo aqui? Não. Você vai montando estratégia. Você pode comprar um pouco aqui agora? Pode. Deixa eu só sair aqui meu fone. Pronto. Aqui, eu compro tudo aqui agora? Não compro tudo agora. Eu coloco um pouco de capital se o mercado continuar subindo. Mas quais são os melhores momentos para comprar? Quando o mercado justamente cai. É aquele que dá uma melhor relação risco-retorno para a operação. Isso foi comentado na live que foi feita lá no final do ano passado. E olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O mercado veio, bateu num nível importante de preço, perdeu força, depois de um movimento muito forte para cima, faz o chamado zigue-zague, que é o chamado correção da subida. O mercado não só sobe. Né? Assim como na nossa vida a gente só não está feliz, tem uns momentos de tristeza, uns momentos que a gente está meio, pô, não estou tão bem, enfim, é isso. O mercado representa a gente também, a renda variável, né? A gente varia. O problema da renda variável é que ela varia. E aí quais são os momentos para fazer a entrada? Os melhores momentos, os momentos quando o preço recua. E como é que a gente pode traçar esses momentos? Assim, está recuando, beleza, onde é que eu vou buscar essas entradas? A gente tem algumas ferramentas, lógico que a gente vai falando também aqui em todas as interações que eu faço pelo YouTube, pelo aplicativo da EV Invest, enfim. Tem sempre informação para que a gente possa utilizar ali essas informações e estabelecer estratégias em cima de níveis importantes de preço. Quando o mercado está em tendência de alta, o ideal é que quando o preço retorna de um ativo ou do Ibovespa, que a gente busque entradas mais próximas de níveis de suporte. Nível de suporte que eu posso jogar um Fibonacci aqui e receber ali quais são os 3 níveis de suporte onde o preço pode parar de cair e voltar a subir. Aqui, logo nesse segundo mês de queda, já fechou abaixo do nível do primeiro nível. Quando isso acontece, aumenta a probabilidade de bater no segundo nível. Bateu no segundo nível, o que fez? Opa, gerou um sinal de alta. Então, nesse mês, se eu estivesse só aguardando um sinal de alta, eu poderia já comprar através desse sinal de alta desse mês. Se eu posso estabelecer também, Dalton, uma estratégia de comprar em cima do suporte, eu comprei um pouquinho aqui, voltou, bateu no suporte, eu compro mais um pouco, voltou, bateu nesse suporte, eu compro mais um pouco. É possível? Sim, é possível você fazer isso. E aí você reforça um pouco mais quando gerou um sinal de alta de novo? Sim, é uma estratégia que você vai alocando capital pensando no prazo maior, tentando aproveitar um movimento maior de subida do mercado. Então o que aconteceu? Chegamos com o Ibovespa nos 130 mil pontos. Deixa eu colocar aqui de novo. Chegamos com o Ibovespa na projeção de alta dos 130 mil pontos. O que tende a acontecer o que costuma acontecer quando bate no nível de projeção? O mercado pode, sim, gerar um processo de correção, de queda. E com base nisso, podemos ter um movimento para contrário? Pode. Enquanto não perder essa mínima, se tiver outro movimento assim, tende a trazer oportunidade interessante para uma melhor relação risco-retorno aqui para cima. Então isso é algo importante. O que é o nível importante de pontos, né? Dalton, então agora me mostra os pontos importantes que se o Ibovespa voltar. Primeiro ponto importante na faixa de 119 mil pontos. Esse é o primeiro ponto importante. Se eu pego também o mesmo Fibonacci que eu coloquei aqui, ó, e faço a mesma coisa agora nesse movimento, o que temos aqui é 121.500, 118.655, 115 mil. São esses 3 níveis. Então, voltou aqui, são pontos para ficar de olho para focar em compra enquanto o mercado não reverter. A gente está olhando mais para alocar capital, pensando num prazo maior, nessa tendência de alta de prazo maior no Ibovespa. Então, lembrando, 40% a estatística do segundo semestre. Para chegar nos 144 mil pontos, temos um espaço razoável para chegar lá, né, de subida, e para chegar nos 160 mil pontos temos um espaço ainda maior, mais do que 25%, né, na faixa de 25% que eu cheguei até a traçar ali na tela. Então temos uma tendência de alta, próximas projeções já cheguei a comentar, cenário favorável,
só muda toda essa estatística, essa expectativa positiva se a gente tiver o retorno para baixo dos 107 mil pontos. E aí entra um princípio muito importante de Dow, que é Dow tem vários princípios que balizam regem a análise técnica, né? E um deles que eu gosto muito é essa questão: a tendência permanece válida até que ocorram sinais claros de reversão. Dalton, é até interessante você ter citado isso agora. Tem uma das questões aqui perguntando se ela é válida também, essas projeções para períodos menores, né? Então, porque eu acho que você estava analisando o gráfico anual e depois mensal, né? E aí você colocou essas projeções, mas como você mesmo disse, podem ocorrer algumas correções, né, no meio do caminho. Então, eu acho que é válido a gente salientar esse ponto, né, dos períodos menores, né, dentro dessa tendência de médio e longo prazo, né, nos 160 mil pontos, 140 mil pontos que você citou anteriormente. Então, pode ser usado um gráfico semanal, pode ser usado um gráfico diário, enfim, qualquer periodicidade. A mesma técnica que eu utilizei para traçar aqui essas projeções, ou seja, eu estou aplicando a projeção em quê? Em cima de movimentos. Estou aplicando em cima de movimentos. Então, eu posso usar isso, descer o tempo gráfico e olhar o gráfico semanal. Venho aqui no gráfico semanal e eu venho aqui e faço uma projeção de alta desse movimento aqui de subida. Ó, projeção daqui para cá, desse movimento aqui para cá. Faço a projeção, bateu 127 mil, passou, e aí o próximo seria esse ponto aqui. Aí eu posso também pegar o Fibonacci. Nesse último movimento de subida do gráfico semanal, daqui para cá, eu posso estabelecer quais são os níveis de preço que eu vou traçar uma estratégia de compra pelo gráfico semanal. Que eu vou buscar compra. Eu posso pegar, por exemplo, o Fibonacci, colocar daqui para cá, que é o movimento de subida, e ver, opa, 125.835 é um nível, 124.225 é um outro nível, e esse aqui é outro nível. Onde vai parar, Dalton? Não sei onde vai parar. Eu sei que isso aqui são níveis importantes, considerando o outro topo lá, que também está na fase 125 mil pontos. Se ocorrer aqui, ó, esse movimento semanal e gerar novo sinal de alta, superar a máxima da semana anterior, continua o mercado alinhado para cima. Aqui pelo gráfico semanal, só anula a tendência de curto para médio prazo se voltar para baixo dos 117.630 pontos. Beleza, Patrick? Beleza. Tem mais uma pergunta aqui, mas acho que é parecida com a primeira, que é em relação ao ISD, né? Se tem algum impacto. Impacto tem, né? Seja bom ou ruim, sempre tem. Mas como o Dalton respondeu a primeira pergunta, ele faz análise técnica, né? Então, na verdade, ele está mais focado no preço. E se tiver algum impacto, isso vai movimentar preços. Então, com certeza, isso vai influenciar na análise dele. Tá? Mas ele não. A gente brinca aqui na mesa que na análise técnica a gente não quer saber se é de comer ou de passar no cabelo. Então é mais ou menos assim, né? Independente do motivo, porque a ação está subindo ou está caindo, se ela movimentou o preço, a gente precisa analisar. Isso aí, porque assim, o princípio mais forte de Dow para análise técnica é o preço incorpora qualquer informação relevante. Então não importa se é SD, se é o presidente, enfim, se é uma crise que a gente está tendo, né? Enfim, não importa o motivo, vai tudo interferir no preço, seja político, seja economia, enfim, vai tudo interferir, vai tudo para o preço, tudo vai ser incorporado no preço. Então cabe, no meu caso, interpretar quem está mais forte em cima do preço, são compradores ou vendedores. Por meio de padrões recorrentes, de sinalizações como ascendentes ou descendentes, que a gente monta estratégias para tentar pegar um pedaço desses movimentos de subida, sabendo que jamais vamos conseguir pegar todo o movimento de alta. Não vai ser possível, sabendo que também em renda variável a gente vai ter momentos de prejuízo, não tem o que fazer. Isso está completamente ligado aí ao princípio de Dow, né, que você estava começando a explicar aí. Isso aí, completamente, porque assim, a tendência permanece válida até que ocorram sinais claros de reversão. Então, se eu pego aqui, ó, enquanto não perder 107.319 mínima de março, continua em tendência de alta. Então, o que eu vou fazer? Dalton, pode cair? Pode ter movimentos de queda, igual aconteceu aqui, Pode acontecer de forma diferente, pode ficar aqui de lado ainda, o mercado ficar aqui enrolado durante alguns meses para depois gerar um movimento de forte subida. A minha expectativa é essa, de subida. Por quê? Porque é o que tem no gráfico aqui. Mas dentro dos movimentos, como já fez esse movimento aqui, fez esse, fez mais esse, tem a possibilidade de ter uma queda? Tem. Aí eu vou olhar já para pontos de suporte. Para níveis de preço que eu posso montar a posição pensando num prazo maior ou reforçar uma posição
pensando em prazo maior, colocar mais dinheiro ali no mercado de renda variável. E aí você pode também pegar, nesses momentos que já deu uma movimentação para cima, eu posso retirar um pouquinho, segurar um pouquinho e vou alocar mais quando chegar aqui embaixo. O que pode acontecer? Você retirar e o mercado continuar subindo. Isso pode acontecer. Por isso que é legal, você está pensando no longo prazo, você vai alocando gradativamente enquanto a tendência permanecer válida. Enquanto a tendência permanecer válida, você está alocando capital renda variável. Aproveitar os momentos de correção conforme mencionado no final de 2020, que é justamente os meses ali que aconteceram de queda. Esses meses que aconteceu aqui de queda trouxe oportunidade de tentar pegar uma melhor relação risco-retorno para as posições de prazo maior. Seguindo aqui, para falar um pouco do desempenho setorial, só fazer uns comparativos, né? Uma parte um pouco mais de curiosidade, falar sobre índices e setores. Um primeiro destaque aqui, essa linha vermelha, esse gráfico aqui, a fonte disso aqui é Economática, esse gráfico vermelho é o do Ibovespa, o Ibov. O que chama atenção aqui é que o Ibov está acima de vários outros setores, o desempenho do Ibovespa está acima de vários outros setores. Ou seja, o setor ali, setor elétrico aqui, setor financeiro, tem lá os bancos com peso maior aqui, setor imobiliário aqui embaixo, que é o setor que está mais fraco. Está tudo abaixo. Aí você fala, não, por que o Ibov não está subindo? Porque tem um setor que se destacou muito, que é o setor ali que tem siderurgia, tem Vale, GGBR, CSN, Uzi Minas, Brap, Suzano, Klabin, é um setor de materiais básicos, que é representado pelo índice IMAT. Então, quem puxou o Ibovespa nesse primeiro semestre, quem segurou o Ibovespa nesse primeiro semestre foram esses setores. Pode ser que esse setor não seja do melhor desempenho no segundo semestre. Pode ser que esse setor, vou pegar aqui um ativo do setor, que continua ainda muito forte, pode ser que esse setor ele entre no processo de correção. Vamos pegar aqui, vou botar o gráfico do IMAT, só para vocês terem uma ideia, o IMAT aqui. Aí se eu pego o gráfico da Vale, vocês vão ver que, nossa, como é parecido o gráfico do setor com o gráfico da Vale. Por causa do peso, né, do ativo dentro do setor. Então, esse setor que teve um movimento longo de subida, ele pode entrar no processo aqui de ficar lateral? Pode. Mas ainda continua sendo um setor forte. É o setor mais forte que tem, que é ligado ali a commodities, né, vamos dizer assim. E, voltando aqui, mais alguns pontos, né? Então, primeiro ponto importante, setor mais forte. E quem desse setor mais forte puxou mais aí, que teve um desempenho melhor dentro desse setor? A CSNA3. Nos últimos 12 meses, foi a CSNA3 que teve o melhor desempenho dentro desse setor. O Ibovespa está aqui, todos os ativos do setor tiveram um desempenho melhor do que o Ibovespa. E eu falei até no final do ano passado sobre a questão de uma das coisas que eu gosto de olhar muito é estar nos ativos mais fortes preferencialmente. Em alguns momentos eu vou errar, em alguns momentos eu vou acertar, mas em média eu quero acertar mais do que errar, em termos de resultado. E quando você opta por ativos mais fortes, por exemplo, do que o Ibovespa, em média você tende a ter um resultado também melhor. Do que, não, vou pegar o ativo que está lá atrás do Ibovespa, bem atrás, lá, vou pegar uma Cielo, né, vou pegar a Cogna, vou IRBR3 e vou investir nesses ativos. Pode dar certo? Pode. Teve um outro ativo que realmente deu uma bela recuperada, um exemplo é a Embraer, deu uma baita recuperada. Braskem também disparou, que também está dentro do IMAT aqui, disparou para cima. Então, vão ter alguns momentos que esses ativos vão disparar. Só que esses são ativos mais arriscados. O que você faz? Você aloca menos capital nesses papéis. Não, eu quero alocar, porque se disparar, eu tenho um pedaço lá. Você não aloca tanto capital, em termos de gestão de risco. Então, aqui quem mais se destacou foi a CSNA3. Se eu pego o gráfico também da CSNA3, aqui o gráfico mensal da CSNA3, cada barra dessa aqui representando o comportamento do preço da CSNA3 durante o mês, ela gerou um sinalzinho para baixo. Está gerando um sinalzinho para baixo nesse último mês. E dentro de um comportamento de zigue-zagues do preço, o que pode acontecer? Isso aqui. Nossa, agora vai despencar o setor. É um setor bom para alocar capital? É. Eu vou alocar capital forte no ponto que se encontra? Não. É aquele negócio lá que eu falei do Ibovespa. Vou colocar um pouco aqui.
Se o mercado corrigir, voltar aqui, gerar uma nova sinalização ou se aproximar de um nível de suporte, por exemplo, como a média aqui de 13 períodos, beleza, eu aloco mais capital em cima dessa ação. Então essa é uma forma, uma estratégia de se trabalhar. Quando você tem um movimento desse longo para cima, a expectativa é que após um movimento de baixa, a chance maior de ter algo maior aqui para cima, de vir a superar essa máxima aqui histórica do papel que está nesse momento CSNA 3 em 53,90. Mesmo para Vale 3, o mesmo para GGBR4. Então são ativos que estão num processo que aparentemente apontando para uma correção ou aqui para baixo ou lateral, mas mantendo um viés mais positivo no longo prazo. Quando eu falo longo prazo, a gente está falando daqueles 2 anos a mais, além desse, aqueles 2 anos a mais que eu comentei no Ibovespa, de expectativa de subida. Continuando aqui os comparativos, né, olhando agora para outros setores, bancos, comparando aqui o desempenho de TUB4, BBDC4, BBS3, Sambi11. Quem é nos bancos aqui, os principais bancos, né, os bancos tradicionais, quem é o patinho feio dos bancos? Banco do Brasil, está aqui, ó. Desempenho nos últimos 12 meses abaixo do índice Bovespa. Quem está com desempenho melhor do que o índice Bovespa? Santander e BBDC4. Nos últimos 12 meses, Santander e BBDC4 estão com desempenho melhor. E quem lembra eu comentando nas análises diárias ou na análise de fechamento de mês, enfim, são os 2 bancos que eu considero mais interessantes, graficamente falando, já há um certo tempo. Só que esses bancos podem cair também. Inclusive, BBDC4 está caindo nesse mês. Os bancos estão tendo uma correção, BBS3 está caindo também bem. Teve um desempenho bem ruim no pregão passado, BBS3. Mas de maneira geral, tem 2 bancos aqui que chamam a atenção. Se eu fosse olhar só para essa informação, vou olhar então o processo de correção de Bradesco e Santander para ver se eu busco alocar capital. Não, eu vou comprar a BBS3 porque ela tem mais espaço para subir, para ultrapassar o Ibovespa. É uma forma também de ver, só que eu alocaria menos capital nesse ativo. Se der certo, você tem um desempenho maior, né, que é a questão de gerar um risco maior. Se der errado, você botou um capital que não vai te gerar um peso muito grande se der errado esse investimento. Mais um, deixa eu voltar aqui só para falar de um banco, passando rapidamente aqui, no gráfico mensal de um banco. Itub4 está no ponto importante, seria importante ela vir para cima dessa região. Itub4 anula a tendência de alta, se anula aquela tendência de alta dela, de médio a longo prazo, se voltar para baixo dos 23,77. BBDC4 está em tendência, Itub4 em tendência de alta lá no gráfico, BBDC4 mais forte do que Itub4, que está ainda acima desse topo que foi rompido. Ela já passou por um nível de preço que Itub4 está sofrendo para ficar acima, que é de um fundo ali para trás, lá de 2019. E aqui em BBDC4 só muda a tendência se perder essa mínima aqui, que está localizada em R$ 19,47. Logo, se acontecer esses movimentos assim, fica mais interessante para tentar alocar capital, buscar entrada pensando no próximo movimento de expansão do preço. E BBS3, que é o patinho feio, que é a que não está em tendência de alta aqui pelo gráfico mensal. Ela gerou um viés de alta no último mês, mas está em tendência indefinida nesse momento. Tem um viés de alta, mas a tendência ficou indefinida. Importante esse ativo se manter acima pelo menos dos R$30 e se voltar para baixo de uma região de 26,51, dá uma descaracterizada, assim, aí sim gera até uma tendência de baixa de médio a longo prazo na ação. A outra comparação do IEX, quem está se destacando no IEX é a LET3, seguido de CEMIG 4 nos últimos 12 meses comparado com o Ibovespa. Os 2 ativos estão muito bem, graficamente falando, e até são as 2 opções que a gente tem. Assim, está trabalhando nessa ação CEMIG 4 na carteira, esse mês está ruim, mas está trabalhando na carteira perspectiva e na carteira exponencial também. A gente trabalhou com a LET3. São ativos que a gente fica monitorando, quem está mais forte, quem está graficamente falando mais com expectativa maior de subida no médio a longo prazo. Então a gente busca trabalhar em cima desses papéis. Tem outros ativos que estão abaixo do Ibovespa. Lembrando, o Ibovespa sempre é a linha vermelha aqui, ó. Abaixo do Ibovespa ali você tem um desempenho um pouco para baixo. Aqui é o IEX, né, o índice do setor.
com o desempenho que eu já tinha mostrado ali no primeiro slide aqui da estatística, abaixo do Ibovespa. Aí você tem aqui CPLA6 e EQTL3, mas são ativos interessantes. EQTL3, inclusive, cenário gráfico positivo, mas se fosse optar ali, você tem ELET3, você tem CEMIG4 com escolha, uma Taesa também é um ativo bem relevante, então ativos do setor elétrico. EQTL3 também chama atenção graficamente falando, pensando num prazo maior. E voltando aqui para a nossa apresentação, falando agora de ativos. Tem alguma pergunta aí, Patrick? Tem em relação à Vale, né? A posição da Vale na carteira, porque saiu da carteira, né? E também tem aí perguntando sobre Petrobras, acho que é interessante também, um ativo que bastante gente acompanha. E também sobre operações a favor da tendência, né? Trabalhar comprado, né? Majoritariamente, mas também pegar essas correções aí que você citou para trabalhar short, né? Trabalhar vendido, né? Alugar o papel, né? Para trabalhar, tentar ganhar na queda do ativo. Então, se isso é bom ou se isso é ruim. Vamos lá. Primeiramente falando da Vale, né? Isso. Por que a Vale saiu da carteira? Porque ela já tinha gerado um baita movimento de alta. Lembrando, a gente entrou na carteira na Vale 3 depois que ela gerou esse bom sinal de alta. Colocamos ela na carteira perspectiva aqui e retiramos da carteira depois que ela fez essa sinalização negativa. Minha expectativa seria de acontecer o quê? O que pode acontecer aqui agora? Ela fazer isso aqui. E aí, o que ela fez? Ela continuou subindo. Então, a minha leitura foi errada. Ela continuou subindo. Ou seja, ela já tinha gerado um baita retorno. Na saída dela foi gerando um retorno de 77% em todo o período que ela ficou na carteira. Só que ela ainda subiu mais. Eu até voltei para a Uzi Minas. A Uzi Minas ainda gerou um bom retorno para a carteira. E aí eu tirei de novo a Uzi Minas. Por quê? Porque minha expectativa, a minha leitura é que esse setor pode gerar uma correção. E meu interesse de voltar com um ativo para a carteira é um pouquinho mais abaixo. É o meu interesse, no sentido de relação risco-retorno. Pode continuar subindo? Pode. É difícil prever o que realmente vai acontecer. Mas é mais fácil eu tentar definir o que eu vou fazer se o preço fizer esse tipo de movimento, enfim. Nesse momento, ainda o meu interesse seria um pouquinho mais para baixo dentro aí do setor. Mas para quem vai fazendo uma estratégia diferente, que é ir alocando o capital num prazo maior, dá para segurar o papel pensando no prazo maior e comprando gradativamente, mais pouco nesse primeiro momento. Sobre Petro, eu vou comentar aqui sobre Petro, e a pergunta que tinha era sobre se dá para trabalhar na venda. Dá, só que assim, se a tendência é de alta, trabalhar na venda, você tem um risco maior. A expectativa de queda é menor. Por exemplo, aqui, vou trabalhar na venda da Vale 3 se ela oscilar abaixo da mínima desse mês. Deu errado, porque a tendência é de alta. Então, teria que ter um cuidado nessas operações de venda e que ela seja preferencialmente de prazos mais curtos. Por exemplo, swing trade, que é um prazo ali no gráfico diário, ou estourando no gráfico semanal. Não recomendaria fazer isso no gráfico mensal em ativos que estão alinhados para cima. Stop curto, né, Dalton? Seria. Vai trabalhar contra a tendência, trabalhar com stop curto, né? Se a gente tiver errado, já sair fora, assumir que está errado e sair fora da posição. Isso aí. Boa, Patrick. Em relação a Petro, eu vou comentar aqui agora 10 ativos que são interessantes, né? Pensando em próximo semestre, quais ativos que dá para ou ficar, ou monitorar, ou entrar um pouquinho agora, ou monitorar para entrar comprando logo na sequência, quais ativos que graficamente estão interessantes e podem ter um bom desempenho nesse segundo semestre, né? Para a gente fechar aqui essa live, a ideia era passar um contexto, a expectativa, a forma de se trabalhar, pelo menos a minha forma de trabalhar, uma comparação de setores e agora apresentar para vocês pelo menos ali umas 10 ações. Primeiro aqui GGBR4, né? GGBR4 é um desses ativos que eu falei do setor, muito forte para cima, gráfico mensal muito alinhado para cima, só que tem um sinal para baixo. Então por que você está falando de GGBR4? O ativo pode ter feito isso aqui e continuar subindo. Se eu tenho só uma questão de ir acumulando capital, eu posso aproveitar os momentos de queda para buscar compra.
Quais são os movimentos de queda? Como ela vê que fez esse movimento, parou de subir aqui, veio aqui para baixo e fez esse outro movimento, eu posso pegar um Fibonacci nesse movimento que vai ficar mais claro no gráfico semanal. Vou colocar o semanal aqui. Ficar mais claro esse movimento aqui, ó, que eu acabei de mostrar ali no gráfico mensal. E tentar identificar alguns pontos que podem funcionar como um nível de suporte, como por exemplo a retração de 50% de tudo que subiu. É um nível de suporte. Opa, então se esse ativo proporcionar aqui, vou colocar até em azul, um sinal de alta no gráfico semanal, fechando ali para cima da média, nova máxima, expectativa de poder voltar a subir. É uma das formas de entrada. Tem, na minha opinião, espaço para poder corrigir mais? Faria sentido corrigir mais? Tem. Só vamos ver se o mercado vai fazer isso. Por isso que tem que ir acompanhando ali semana a semana, mês a mês, cada papel. Mas GGBR4 seria um ativo que, se passar ele julho, agosto, setembro corrigindo, ficaria bem interessado em buscar entrada e tentar ver se o último trimestre do ano, outubro, novembro, dezembro, seja um bom trimestre para a GGBR4. Aí tem BRAP4 também, que ali é algo semelhante, bem correlacionado com o Vale 3. É um ativo que, da mesma forma, se ficar aqui enrolado, esse aqui é o gráfico mensal dela, fica muito mais interessante. Mas dá para colocar capital? Dá para colocar capital no ponto que se encontra. Vai colocando aos poucos. Recuou, é sempre aquela questão, está lá mais próximo da máxima, eu tenho como alocar porque o ativo está forte? Tem, só que eu aloco menos. Caiu 3 meses seguidos, está ali caindo, aí eu aloco um pouco mais. É sempre nessa questão da estratégia, você está tentando aproveitar, potencializar um cenário positivo através de uma certa gestão de risco em cima da posição. Depois de BRAP4, a BEV3, que caiu bem ontem, né? Caiu bastante ontem. No mês está caindo, 5,57%. Mas é um papel que retomou uma tendência de alta de prazo maior. Então, enquanto a BEV3 não voltar para baixo desse nível, eu diria o seguinte: o ideal é que essa ação não volte para baixo dessa região aqui de R$ 15,60, ou mesmo se voltar para baixo dessa mínima aqui desse mês, que foi o mês passado, de forte alta, se voltar para baixo desse patamar, aí já para mim deteriora essa tendência de alta, já traz um aspecto mais negativo. Mas enquanto isso não acontecer, pegando um Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida da Ambev, é um ativo que já está num nível nesse mês, e se voltar para a região de 16,30, também ficar atento para buscar entrada, ou comprar já de cara, que já daria para se fazer isso. Vou comprar um pouco aqui, se bater no 16,28 eu compro mais um pouco, tentando pegar uma expectativa de alta de prazo maior. Se eu pegar o gráfico anual desse ativo, o anual superou a máxima do ano anterior, depois de uma longa lateralização, movimento de subida, longa lateralização, que ela pode fazer de novo algo aqui para cima. Então a Ambev é um ativo que seria uma aposta interessante, pensando num prazo maior. Ela fez uma semana muito mal, bem ruim, mas se você está preocupado com essa semana, você pode aguardar mais uma semana aqui, alguma sinalização de alta, quebrar essa sequência aqui de máximas descendentes, é uma primeira forma de você avaliar justamente essa entrada em Ambev 3. A BEV3. ELET3, que eu já comentei, é um ativo que para mim é algo que está um cenário gráfico muito importante, ELET3. Mensal, pega aqui o anual do ativo, ó. Foi lá embaixo, veio bater aqui nessa região, supera a máxima do ano passado, supera a máxima do ano retrasado, está fazendo máxima histórica. Se olha com um quadrimestral, está dentro de um movimento de subida, então enquanto não mudar esse cenário, o foco é compra. Mensal muito forte, pode acontecer isso aqui? Pode, mas continua sendo um ativo para ficar de olho mais em planejar operações de compra do que não quero mais saber de ELET3. Mais para botar capital no papel gradativamente do que ficar de fora da ação, ou alguma ação do setor, ELET3 ou a própria CEMIG 4. BRDT3, aí eu posso falar da PTR4, né? Daí eu entro na PTR4 aqui agora, o BRDT3 ou PTR4. Ele tem PTR4 alinhada para cima, expectativa de alta, só que a gente pega aqui, ó, anual. Olha que interessante, a Petro até hoje, desde 2008, a máxima de 2008, aquele negócio, vou comprar e deixar, nunca mais vou sair de um papel, comprar e deixar. Tudo tem os seus momentos, estratégias, por isso que ele vai ter estratégia,
ter o acompanhamento, né, seja aí através do seu assessor de investimento, seja através da DV Invest, mas você ter algum auxílio que te aponte algumas informações que podem te ajudar a tomar melhores decisões do mercado. Aqui é 2008. Até agora, quem resolveu comprar lá para trás, e esse não compra, a ação é para longo prazo, é só comprar e dá tudo certo. Até agora no prejuízo. A gente está falando aqui de 13 anos. Então, E tem muita gente, né, Dalton? Muita gente ainda está carregando o papel. Ah, é longo prazo. Pô, mas 13 anos e o papel não recuperou ainda. Isso. Agora, o cenário dessa ação agora está bem melhor? Sim, está bem melhor. Veio aqui embaixo e está dentro de um processo de expansão. É a mesma coisa que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subiu aqui também depois desse candle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expectativa de ter mais 2 ou mais 3 anos aqui. Minha expectativa, minha leitura com base nessa simetria de tempo dos movimentos do gráfico. E aí, com base nisso, é um ativo bom para o longo prazo? Sim, é um ativo bom para o longo prazo. Pegando o gráfico mensal, tem tendência de alta, está bem, inclusive no mês, com alta de 19%. Está no ponto importante. Dá para comprar aqui? Dá. Você está comprando já um movimento de subida em cima de um nível de preço importante que pode apresentar pressão vendedora, recuar, mas não muda a tendência enquanto não voltar aqui para baixo. Então, também é uma ação que dá para estar na carteira de prazo maior. Eu botei aqui BRDT3, que também saiu de um processo aqui lateral, rompeu tudo para cima, está muito forte. Também chegou no nível de preço importante, assim como a PETR4, mas é um ativo que realmente também faz algum sentido de ficar de olho, de ou comprar um pouco aqui, ou se recuar também monitorar para montar a posição, pensando no prazo maior. PETR4, BRDT3. E aqui pegando mais alguns papéis, Braskem, que foi muito forte a recuperação da Braskem, BRKM5, muito forte, chegou no nível de preço também importante. Esse ativo dá para colocar também capital, mas sempre lembre que, Dalton falou comentar, eu coloco um pouco de capital aqui. Só que lembra que pode acontecer isso, pode não entrar em desespero se o seu prazo, defina primeiro o seu prazo. Eu tive uma live agora há pouco com os alunos do curso, foi de 9h30 até as 11 horas, e falando sobre isso. Primeiro ponto, defina o seu prazo que você vai colocar o seu capital, que aí você vai ter expectativa. A expectativa é que eu estou entrando aqui, mas pensando numa estratégia de ficar posicionado durante 1, 2 anos. É colocar todo o capital de uma vez? Não, é estabelecer uma estratégia. Quem pode te auxiliar? A DV Invest pode te auxiliar, o seu assessor de investimentos pode te auxiliar na questão do quanto do seu capital você vai colocar. Então, tem profissionais que podem te ajudar nessa caminhada. Tem até uma pergunta, Dalton, em relação a isso, se vale mais a pena seguir aí, para pegar essa possível alta no mercado, seguir a carteira semanal ou a carteira mensal da DV Invest. Eu acho que é muito ligado a essa questão de prazo, né? Depende do perfil, né? Depende da disponibilidade de tempo de cada investidor, né? Se é um investidor que não tem tanto tempo para acompanhar o mercado, fazer as trocas, fica meio inviável participar da carteira semanal, né? Seria mais viável fazer uma mensal com acompanhamento do assessor, né? Mas não, isso vai variar, não tem uma receita de bolo, né? Qual é melhor? Não tem qual é melhor. Qual que está melhor? Se a gente pegar o resultado do ano, a exponencial está melhor, que é revisada semanalmente. A exponencial semanal tem 5 ações e a mensal são 10 ações. Ambas estão com desempenho acima do Ibovespa no ano. Qual é melhor? Não existe o melhor. Qual a diferença? Você vai ter que na semanal, toda semana, fazer as trocas que são sugeridas. Tira essa ação, coloca essa ação. A mensal é uma vez por mês. Então, primeiro vai ver a sua disponibilidade de tempo. A semanal é você que precisa fazer. Pela mensal, você tem o apoio do assessor e da mesa de renda variável da Blue3. Você pode também fazer por conta própria, mas você tem esse apoio da mesa. O que você pode fazer? Vou colocar uma parte na perspectiva e vou colocar um pedacinho lá na exponencial. E você vai sentindo. Daqui a pouco você pode ir migrando uma para outra e a DV Invest vai fornecer mais e mais carteiras, mais opções, não só essas duas carteiras. Vão ter carteiras, inclusive, fundamentalistas dentro da DV Invest. Carteira fundamentalista, vai ter a parte de renda fixa, vai ter... Assim, a DV Invest até o final desse ano vai estar bem encorpada em todo quanto é tipo de assunto de investimentos e na parte educacional. Então vai ser algo muito forte
aplicativo novo, então tem muita coisa boa para vir. Então, voltando aqui para a questão da Braskem, dá para comprar aqui? Dá. Então, dá para comprar, né, que eu vou colocar tudo. Se acontecer isso aqui, não entre em desespero, estabelecer estratégia, que foi o primeiro ponto. Estabeleça estratégia. Minha estratégia é semanal, minha estratégia não é mensal. Estabeleça o prazo da sua operação para você ter essa expectativa de que forma você vai gerenciar isso. Depois, tente trabalhar a favor da tendência. Está a favor da tendência, ou seja, o viés é mais para cima, a tendência ainda é de alta, então eu vou, ok, esse ativo passa nos meus critérios. Segundo ponto, buscar preferencialmente entrar mais próximo do início dos movimentos, que caiu, como é que é o início do movimento? É sinalização, superação da máxima do mês anterior. Aqui já aconteceu o movimento. Pode continuar o movimento? Pode, só que eu não posso esperar mais tanto dele, em termos de relação risco-retorno. Por isso que eu falo assim, dá para colocar pouco capital, pode continuar subindo igual a Vale 3, sobe um pouco mais. Você já tem um pouco de capital, mas quando recuar, você vai ter uma oportunidade de ter uma melhor relação risco-retorno no seu investimento em cima desse ativo. Aí tem BID11 e BPAC11, que estão muito bem, então são ativos que também deram uma bela disparada. A gente até pegou um bom pedaço aqui desse movimento de subida da BID11. Ela está no processo agora de correção, que é esse movimento mais lateral, mas até agora sem sinal de baixa mesmo. O sinal de baixa é quebrar a sequência aqui de mínimas ascendentes do gráfico mensal. Continua sendo ativo para ficar de olho nesse próximo semestre. Dá para comprar um pouquinho aqui? Também dá. Mas se ela vier aqui, é sempre assim, eu traço estratégia. Se ela vier aqui embaixo, eu vou ficar muito mais interessado. Porque na carteira perspectiva, por exemplo, o que eu tento é aproveitar, se esses ativos quiseram recuar, eu vou ver se eu tento pegar o próximo movimento de expansão. Por exemplo, quando a BID11 fez esse sinal aqui de alta, eu coloquei na carteira perspectiva. E aí a gente conseguiu pegar uma boa parte desse movimento de subida do papel. É tentar pegar um movimento. Qual o movimento que eu quero pegar? Eu quero pegar o movimento do mensal, quero pegar o movimento do semanal. É a partir daí que a gente estabelece qual o ponto de entrada, o início do movimento preferencialmente. Logo no início, não lá no final do movimento, que aí você corre o risco justamente de você colocar o capital e você ver, nossa, está desvalorizando o papel, está no processo de correção da tendência, que é algo natural no mercado de renda variável. E aqui a gente está estourando um pouquinho o tempo, né? Já está acabando. Marfrig, BPAC11, Marfrig e Klabin. Então vamos lá passar rapidamente nos papéis. BPAC11, que também está em boa tendência de alta, considero, graficamente falando, não vou entrar em questão do banco em si, mas graficamente falando é um ativo que monitorar, ou seja, esse último movimento daqui para cá, quais são os níveis de preço que ele pode recuar e me dar uma oportunidade mais interessante de compra. Eu posso pegar um prazo menor, gráfico semanal. Opa, tá recuando, está bem mais fraco do que foi a subida. Então ficar de olho, se gerar um sinal de alta aqui nas próximas semanas, ativo interessante para se colocar pensando em atuar a favor do viés positivo do cenário de prazo maior. Klabin ou Suzano, eu vou pegar um gráfico mensal. Esse ativo já está fazendo o que eu estou comentando em alguns. Lembra da GGBR4? Poxa, GGBR4 deu um sinal de baixa. Ela pode fazer isso aqui. Ó. A Klabin já está fazendo. E a Klabin chegou num nível importante de preço. Está faltando ainda o sinal de alta. Porque a tendência da Klabin só muda se perder isso aqui. Ó. Se ela vier aqui e perder essa mínima aqui, que foi a mínima do mês de novembro de 2020, ela acaba com a tendência dela de alta. Então, enquanto ela se mantiver acima desse nível, ela está em tendência de alta, ela mantém uma expectativa de subida. Se gerar um sinal de alta, por exemplo, em julho, mês de julho, superar a máxima desse mês, é uma alternativa de entrada nesse ativo, tentando pegar os próximos meses de expansão do preço a favor da tendência. Então, é um ativo, Suzano, mas Klabin está um pouco mais bonita, na minha opinião, graficamente falando. E Marfrig, MRFG3. Também em boa tendência de alta. Aqui, ó, olha a correção. Subiu, aí você chegou aqui, ó, só para consolidar o que eu comentei, em alguns papéis que estão mais lá em cima, como Braskem. Nossa, eu vou entrar comprando que está muito forte para cima. Se você botar muito capital aqui, na hora que o mercado recua da máxima para a mínima, 32%, você vai bater um desespero. Fato. Mas se você já sabe que se está lá em cima
existe uma chance de o mercado, como ele faz zigue-zagues ascendentes ou zigue-zagues descendentes, existe uma chance de ter correção? Existe. Então, se eu entro aqui, eu sei que eu vou colocar menos capital, porque a relação risco retorno não é das melhores, mas continuar subindo eu já tenho um pouco de capital. Mas eu sei que quando recuar e tiver alguma sinalização aqui a favor da tendência de alta, do viés de alta, eu vou buscar na entrada. Então, olha só o que aconteceu com esse papel. E continua bem. Não está dentro da tendência de alta. O que ela está fazendo aqui agora? Está lateralizando. Caiu, subiu, parou aqui. Tem 2 meses que está um pouco mais aqui de lado, mas ainda acima desse nível que é um ponto de suporte. E se eu pegar aqui, quais são os outros níveis? Se ela começar a cair, eu posso buscar ainda compra nessa ação? Pode. Lá na faixa dos 17 e 19, 16 e 11, são pontos onde ela pode chegar aqui e fazer outro sinal de alta e a gente tentar pegar o movimento dela de subida. Mas é um ativo também que eu considero interessante pensando nesse próximo semestre. É isso, assim, os ativos que eu tinha separado. Tem mais ações? Tem. Só que eu quis pegar aqui 10 ações para a gente consolidar tudo o que eu quis passar aqui sobre esse segundo semestre, a parte de estatística, a parte aí de desempenho setorial, cenário do Ibovespa para o longo prazo, como é que foi essa recuperação da crise. Acredito que possa ter sido bem útil aí. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma pergunta, Patrick. Legal, Dalton. Muito obrigado. Na verdade, assim, já está um pouquinho estourado no tempo, né? Mas se você puder só fazer mais 2 análises que eu filtrei aqui, né? Tem vários papéis pessoal pedindo aqui, mas se você puder filtrar, analisar Magazine, né? Não tem como te deixar ela de fora. Sempre aparece esse papel nas nossas lives. E também o setor de construção civil. Se você puder também depois só dar uma olhada nele também, por favor. Olhando aqui Magazine Luiza, ela lá atrás, na pandemia, ela gerou isso aqui, essa sinalização positiva em cima da média. E subiu. Subiu aqui desse que é no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí no 8º já começou a entrar no processo de queda. De novo ela voltou para cima da média como voltou aqui. E agora ela gerou um sinal de alta. Então a Magazine Luiza pode entrar no processo de subida? Sim. Tem a sinalização de alta? Sim. Qual seria então a estratégia? Vou entrar comprando Magazine Luiza aqui com a saída. Se o mercado falar que não, é mais para baixo a correção dela, que correção que eu quero dizer? Essa correção no gráfico quadrimestral. O único ponto, vamos dizer assim, o pé atrás que eu fico em relação ao Magazine Luiza é que pelo gráfico quadrimestral, que é um prazo acima, ela está dentro de um processo de correção, que pode durar mais alguns quadrimestres. Mais 1 a 2 quadrimestres. E aí, isso me submete a quê? De num primeiro movimento eu não ter uma expectativa de ela vir já de cara romper essa máxima. Então é só esse o ponto aqui. Isso que eu tiro daqui ok, tem um sinal de alta no gráfico mensal, tenho uma expectativa de subida, mas eu vou colocar um limite de perda aqui abaixo da mínima do mês de maio. Ao perder os 18,25 seria assim, se perder isso aqui, ela tende a buscar um nível de preço de suporte mais abaixo, que seria de um prazo maior lá no gráfico quadrimestral. Mas tem um sinal de alta. Para quem está posicionado, mantém a posição comprada, está terminando o mês, pelo menos caminhando para terminar o mês bem, e apontando para cima. Enquanto o mercado não mudar esse sinal aqui, o viés é mais apontando lá para a região dos R$25 a R$26. Beleza? E a outra o setor de construção civil. Vou pegar aqui Cyrela, de repente. CIRI3, MRV3. Vamos lá. Primeiramente, falando de Cyrela. Eu gosto do contexto do cenário gráfico da Cyrela. Esse aqui é um gráfico anual. Gosto. O papel foi lá, rompeu tudo para cima. E só que esse ano está ruim. A gente até viu o comparativo ali que o setor imobiliário está abaixo, é o que está com desempenho pior. Mas eu gosto do cenário positivo. Quais são as formas de entrada, então, dentro desse contexto positivo que eu comentei nessa análise, nessa live? Que é quando lá, por exemplo, num gráfico mensal tiver um recuo do preço e gerar sinal de alta, possibilita a chance de abrir uma compra. Então, pegando o gráfico, só passar no gráfico quadrimestral, olha o que está acontecendo aqui. Subida, e isso aqui tudo está lateralizando. Enquanto não voltar para baixo, se eu fosse olhar no longo prazo, enquanto não voltar para baixo dessa região aqui, de média dessa região, continua dentro de uma expectativa de fazer algo assim para cima. E o que a gente pode fazer no gráfico mensal?
buscar as entradas através de quê? De fundos ascendentes. O último fundo está aqui, só que ela está ruim no mês. Se eu entrei comprando esse fundo aqui, ou aqui, ou aqui, o stop estaria aqui. Então o cenário é positivo, até que a tendência seja realmente confirmada contrária. Então eu atuo a favor da tendência até que o mercado confirme que tem um sinal claro de reversão dessa tendência. Onde é que é o sinal claro de reversão da tendência da série 3? Se oscilar para baixo desse patamar aqui de fundo, que é a mínima do mês de março de 2021, que está localizado em R$ 20,90. Isso seria o sinal de reversão da tendência dela. Inclusive entraria numa tendência de baixa e eu não olharia para ser ela num primeiro momento para entrada de cara. Outra MRV3. Isso. MRV3 está ruim ainda. Esse cenário está bem ruim, está pior do que o da Cirela. Está enrolado aqui assim, ó, preso. Então, bem definido. O que eu faço com isso aqui? Eu, no meu caso, não faço nada, só fico de fora, aguardando ela se desenrolar ou gerar algum sinal mais relevante que aumente a probabilidade do preço subir. Nesse momento, a tendência de médio a longo prazo está totalmente indefinida, enquanto o da Cirela ainda é uma tendência de alta. Show de bola, Dalton. Gostaria de finalizar aqui, né, já que a gente já está bem adiantado no tempo. Infelizmente não dá para a gente analisar todos os ativos aí, mas deixar um convite, né, para quem ainda não segue o Dalton nas redes sociais, para quem ainda não tem o aplicativo, lá ele tem muitas análises de vários papéis que vocês enviaram aqui, então acho bastante interessante vocês baixarem o aplicativo e seguirem ele nas redes, assim como a Blue3 também. Nos sigam nas redes sociais, a gente tem muita novidade vindo por aí, então é interessante vocês estarem atentos a isso. Dalton, queria agradecer a sua participação, a participação de todo mundo aqui na live. Cada live que a gente faz com você é uma aula, né? Pena a gente não ter mais tempo para a gente continuar, mas muito obrigado pela participação. Desejo aí um bom final de semana aí para você. Se quiser agregar mais alguma coisa, falar alguma consideração final, aí fica à vontade. Primeiramente, agradecer novamente a Blue3 pela parceria aí já de longa data. Estamos juntos nessa parceria. Parabenizar a Blue3 também, aproveitar esse momento para parabenizar a Blue3 por estar concorrendo mais um ano a melhor escritório de investimentos pela XP em todo o país. Então isso é algo realmente de muito orgulho, né? Então parabéns a todos que compõem o time Blue3. E também aqui deixar que o Patrick já falou da quantidade de coisas que a gente disponibiliza dentro do aplicativo DV Invest. Aí tem o meu Instagram, @DV Invest. Você tem o meu canal no YouTube com mais de 120 mil inscritos lá, que todo dia tem uma série de análises. Então tem muita informação. E no aplicativo você tem, por mês, a gente está disponibilizando nesse momento no mínimo 40 relatórios de análise todos os meses. Todos os meses, falando até de criptomoeda, de BDR, ações diversas. Então tem muita análise. Acompanhe o aplicativo, vale bastante a pena. A gente já está no processo de desenvolvimento de um novo aplicativo. A gente está estruturando toda uma área de análise fundamentalista, ou seja, para quem não curte tanto análise técnica, não tem problema. Vai ter análise fundamentalista, vão ser 6 analistas aqui dentro da DV Invest na área de fundamentos. Então isso só tende a agregar cada vez mais valor, e ainda a parte educacional, que esse aqui é um viés muito forte meu e que eu quero manter isso ad eterno dentro da empresa. É isso, Patrick. Obrigado mais uma vez pela participação aqui. Nós é que agradecemos aqui, Dalton. Muito obrigado aí mais uma vez pela participação. Obrigado a todos. Desejo um ótimo final de semana aí e até a próxima. Abração, pessoal. Ótimo final de semana. Um abraço. Show de bola? Fechou? Inventou, irmão. Valeu mais uma vez. Deu mais de uma hora, né? Passou um pouquinho. Foi bem, cara, mas o pessoal fica mandando muita... A interação aqui foi muito boa, né? A interação foi muito boa da galera. A galera quer que ele vai analisando, né, cara? Então, tipo, você vê... Construção civil, você foi bem, você conseguiu fechar ali, aí o cara mandou tenda, o cara mandou aquela que ele queria ver mais um. Não, aí vão ficar até amanhã. Aí não tem. Bom que ele já vem preparado, que ele já traz